E vamos entender primeiro, né, o que é orar. Eu já dei um gostinho na semana passada sobre o que é orar. Orar é conversar com Deus. Mas não é uma conversa em que só você fala. Não é só uma conversa em que você só ouve. É uma conversa mesmo. Vai ter momentos em que você vai ter que falar. Mas vai ter momentos em que você vai ter que ouvir também. E vai ter momentos em que você não vai conseguir nem falar nada. E o Espírito Santo vai orar por você com gemidos inexprimíveis. Treinador Pedro, seja bem-vindo também. Então, o que é oração também? É descobrir o que Deus quer te mostrar. Sabe quando você fica dizendo assim: ah, mas Deus não me responde. Ah, mas Deus não me ouve. Ah, mas Deus está atrasado. Deus não trouxe ainda a resposta disso. Deus não curou fulano. Deus isso, Deus aquilo outro. Será que realmente você está falando com Ele de uma forma que está tocando o coração dele? Fernando, como assim? É porque tem vezes que a nossa oração nem sequer passa do teto. Sabe aquela oração que você faz antes de dormir? Que você começa, já vai dormindo, e quando você pensa que não, no outro dia você... amém. Você acha que essa oração vai passar do teto? Pode até ser que Deus escute, mas eu acho muito difícil realmente tocar lá o coração dele, né? Então nós temos que ter um tempo de qualidade com ele. E esse tempo de qualidade, como eu mostrei na live da semana anterior, se você ainda não viu ela, tá aí disponível no meu IGTV, é só você procurar lá. Eu falei que não precisa ser uma oração demorada. Não precisa você ficar horas e horas ali orando. Basta você já desde o seu primeiro momento, que é a sua manhã, você já dedicar pelo menos 2 minutos, pelo menos 5 minutos para falar com ele. Fernanda, para quê? Para que assim você possa estar preparado para o seu dia que vai iniciar. Você vai enfrentar guerras no seu dia a dia. E isso precisa de força. E não é uma força que vai vir do seu braço, é uma força que vai vir lá do alto. E essa força só vai vir se você permitir ela agir na sua vida. E para isso que serve a oração. Para permitir Deus agir na sua vida. Porque Ele não vai invadir. Ele precisa da sua permissão. Então, orar é conversar com Deus. Em alguns momentos falando, em alguns momentos ouvindo e vice-versa. O que acontece na oração que muitas vezes não é o que agrada a Deus? Muitas vezes na oração você não é sincero. Já parou para pensar que às vezes você tá lá com um problema, tá com uma situação difícil e você não conta para Deus a realidade? Ou você tá de repente com raiva de alguém, tá com uma situação difícil e você, não vou falar isso para Deus não, vou só agradecer pelo dia de hoje, tá tudo bem, e você não conta para Deus? Deus espera que você compartilhe com Ele seus problemas. Eu também comentei na live da semana passada, para que orar se Deus já sabe de tudo? Exatamente, porque se você está passando por situações difíceis e que você também não está mais encontrando solução, é aí mesmo que você precisa procurar ajuda. Ajuda de quem? Ajuda que venha do alto. Porque tem coisas que a gente não vai entender como resolver no momento. Mas Deus vai lá e traz uma luz, traz uma direção para a nossa vida. E essa direção faz com que a gente possa prosseguir. E possa ter a certeza de que no final a gente vai vencer. De que no final, mesmo que aconteça algo que a gente não esperava e que de repente era algo ruim, a gente vai ter forças para enfrentar novos desafios. Porque Deus vai nos fortalecer. Então, esse é um dos motivos para a gente orar. Tá? E a Bispa Priscila Cunha, ela diz assim, que nós precisamos parar de ter medo de sermos sinceros, temos que parar de ter medo de ser transparentes com Deus, principalmente. Porque muitas vezes a gente, na nossa oração, não entrega para Ele a nossa ansiedade, não entrega para Ele nossos medos, não entrega as situações difíceis, não entrega o problema como deveria. E olhando para isso, nós temos que lembrar lá de uma história na Bíblia que falava assim, em Lucas 18, 10 a 14. Veja se você não se identifica mais com o fariseu do que com o cobrador de impostos. Fernanda, por quê? Vamos entender daqui a pouco. Vamos acompanhar. Lucas 18, 10. 2 homens foram orar ao templo. Um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu orou assim: eu te agradeço, ó Deus, porque não sou pecador como as outras pessoas, desonestas, injustas, adúlteras, nem sou como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana, dou a Deus 1/10 de tudo que ganho. O cobrador de impostos mantinha-se à distância.
E enquanto orava, não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Antes batia no peito, exclamando: Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, quem voltou para casa perdoado foi este pecador e não o fariseu. Porque todo aquele que procura elevar-se será humilhado, e todo aquele que se humilhar a si mesmo será elevado. Olha só, Fernanda, por que você está dizendo que muitas vezes a gente na nossa oração é como fariseu? Se eu não fico dizendo para Deus que eu jejuo 2 vezes na semana, se eu não fico dizendo para Deus que eu não sou como outras pessoas, mas só que muitas vezes, por a gente não ser sincero, a gente se torna orgulhoso. Como assim? Se você não entrega para Deus a sua mínima vontade de orar que você está naquele dia, se você não entrega para Deus a raiva que você está de fulano, se você não entrega para Deus a sua falta de perdão, se você não entrega para Deus os pecados que você tem consciência de que cometeu naquele dia, você está sendo como fariseu. Você está sendo uma pessoa orgulhosa. Você está sendo uma pessoa que não é sincera com Deus. Não, mas Deus já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo, mas ele precisa da sua permissão para agir naquela situação específica da sua vida. Se você está com raiva de fulano, fala para Deus mesmo. Senhor, hoje eu estou com raiva de fulano mesmo. Se eu pudesse, esganava ele. Fernanda, eu vou falar isso com Deus? Sim, você não fala isso com um amigo seu, por que você não pode falar isso com Deus? Se Deus é para ser o seu amigo e é para Ele trabalhar na sua vida nessa sua raiva, para te limpar, para te purificar, para te perdoar. E aí? É essa consciência que eu quero trazer para vocês, que Deus, Ele é um Deus que quer ser o seu amigo, seu melhor amigo, ao ponto de você conseguir compartilhar com Ele aquilo que dói em seu coração. Senhor, hoje eu não estou com nenhuma vontade de orar, mas fala aqui comigo, Senhor. Que nesse dia o Senhor me deu uma direção do que falar contigo. Senhor, hoje eu não sei nem o que falar contigo, Senhor. Eu não tenho palavras aqui para dizer hoje, porque eu não estou nem afim de orar. Eu não vou falar isso para Deus. Sim, fala para Deus. Porque Ele vai trazer o refrigério no seu coração. O Espírito Santo vai começar a colocar as palavras na sua boca, na sua mente também, porque a oração também pode ser em pensamento. A gente também tem que tirar aquela visão de que a oração só é ajoelhado lá na igreja. Não. Faça da sua casa, do seu ambiente de trabalho, onde você estiver, no seu carro, na sua moto, a pé, andando, até antes de dormir, comendo, fazendo almoço. Faça de cada momento no seu dia um altar, que a sua vida seja o seu próprio altar para Deus. Entende? Quando diz lá na Bíblia que nós somos morada do Espírito Santo. Se nós somos morada do Espírito Santo, isso significa que nós podemos falar com Ele